almas cheguem aos pés do Senhor. Eu, você, cada um de nós que estamos aqui, nós somos uma pequena engrenagem de um mecanismo que tem o objetivo principal de trazer almas para Cristo. Às vezes, como eu já falei aqui, alguém aqui já ganhou uma alma para o Senhor. Ninguém ganha alma para o Senhor sozinho. Ninguém. Toda vez que uma alma ela consegue chegar ao arrependimento, consegue chegar ao entendimento da palavra, a ponto de entregar a sua vida a Jesus, foi fruto do trabalho de várias pessoas no decorrer de uma vida. Entendeu? Alguém plantou, alguém foi lá e regou, e foi Deus quem deu o crescimento. Muitas das vezes, irmãos, o que fez uma pessoa entrar dentro da igreja e voltar não foi a palavra, não foi o louvor, de repente foi a limpeza da igreja. A pessoa chegou, olhou tudo limpinho, pô, as pessoas... Uma atitude que dentro da igreja, um aperto de mão, um abraço... Entendeu? Que às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou limpar a igreja e não estou fazendo obra de Deus. A pessoa chegou, viu tudo organizado, viu as coisas funcionando bem, e de repente aquela organização, de repente aquela qualidade, aquela limpeza, fez com que a pessoa voltasse. De repente ela nem concorda com o que foi falado no altar, mas pelo fato de ela ser uma pessoa que gosta de organização, de alguma forma isso fez com que ela voltasse. E aí ela voltou uma segunda vez, aí dessa vez ela presta atenção já numa palavra, aí volta a terceira, aí presta atenção até Deus fazer a obra por completo. E às vezes começa lá na porta, é uma atenção, é um sorriso, é você mostrar para a pessoa que você quer que ela volte, é você mostrar para a pessoa dentro da igreja que aqui existe um ambiente de organização e que as coisas não são feitas à moda Bangu. De mostrar que aqui é um lugar diferente, aqui não é um clube. Porque se a pessoa entra na igreja e vê que a igreja é igual a qualquer outro lugar, onde tem música ao vivo e um camarada falando, a pessoa vai achar que é a mesma coisa, então tanto faz. Mas quando você, como obreiro, como eu, como obreiro, eu me preocupo de dentro da casa do Senhor, de criar uma atmosfera cujo centro seja a vontade de Deus, isso aí gera um impacto em quem entra dentro da igreja. Gera um impacto. Quando as pessoas olham para o obreiro e veem a seriedade com que o obreiro faz a obra dentro da casa do Senhor, isso gera um impacto. Gera. Porque se chegar um visitante aqui e ele vê que tem um camarada pregando, mas tem outro ali na porta conversando sobre quantos gols o Flamengo fez no último jogo, ele vai entender o seguinte: se o camarada que é o obreiro da casa do Senhor, a palavra está sendo pregada, e ele que está aqui dentro não está dando importância, então o que o cara está falando no púlpito realmente não deve ter muita importância. Então se ele não está prestando atenção, é muito menos. Aí ligo o celular também para ver quanto foi o jogo. Ou não volta mais. Muito provavelmente não volta mais. E essa palavra, professor, eu vejo, quando a gente se compromete, não só na obra, mas eu acho que em qualquer situação, porque isso é o quê? Isso é princípio de Deus. Por exemplo, eu passo a ser uma pessoa que desacreditada. Eu tenho um compromisso, mas por motivo alguma que eu não fiz aquele compromisso, não cheguei, não me relaxei. Uma vez eu trato, tudo bem, quebrei. Outra vez nós se encontramos de novo, eu torno a tratar, mas você que fez aquele trato comigo, você já fica com uma pulguinha atrás da orelha. Rapaz, a primeira vez ele quebrou. Na terceira vez eu fiquei completamente desacreditado. Completamente desacreditado. Com um homem é desse jeito. E com Deus, porque Deus... tem aquela parábola que Jesus, dos trabalhadores, que chegou na praça, aquele fazendeiro convidando, e aqueles disseram: não, nós vamos, amanhã nós estamos lá, pode esperar que nós estamos.
E você, fulano, você vai? Não, amanhã eu tenho que resolver uns problemas, tenho que preparar. Um bocado foi resolver os problemas. Naquele dia, quando o dia amanheceu, ele surpreendeu. Quando chegou na roça, aqueles que disseram que ia, não foram, que se comprometeram. Mas os que disseram que não ia, eram os que estavam. Quer dizer que foram aplaudidos, tá entendendo? Então, eu acho que isso daí tem muito a ver. Né? Não só nessa área da igreja, mas eu posso perder o meu nome, posso perder minha confiança e ser apontado. Aquele cabra lá, aquele rapaz, aquele só tem palavra, nem palavra tem. Isso é triste para uma pessoa, para um ser humano, principalmente para um pastor, um obreiro. Não, eu acho isso Irmãos, eu acredito no seguinte: compromisso com Deus. Quando a igreja, o ministério, ele é bem ajustado, é a coisa mais fácil do mundo de você organizar. Porque o compromisso em relação à obra de Deus não é uma coisa que me escraviza. Não é uma coisa que me prende, que me engessa. Não é uma coisa que foi feita para gerar em mim um desprazer de fazer aquilo. Por exemplo, uma situação dessa, por exemplo, quando nós temos um corpo de obreiros bem ajustado, bem afinado, nenhum de nós estamos livres de imprevistos, de situações que vai nos impedir de fazer a obra. Nenhum de nós. Mas, quando nós estamos bem ajustados, a comunicação. Olha, hoje eu não vou poder ir. Então, se eu não vou poder ir, eu preciso que alguém fique no meu lugar. Como obreiro, eu mesmo vou buscar alguém que possa me substituir e vou avisar o pastor. Pastor, eu não posso, mas o fulano de tal vai me substituir. Teve uma situação aqui que eu fiquei preso no trabalho, os irmãos devem lembrar, e eu esqueci o celular em casa e eu fiquei preso e eu não conseguia vir. O Renato conseguiu chegar lá me socorrer coisa de meia hora antes de começar a aula, e eu peguei o celular dele, eu já liguei para o evangelista Renato, eu já mandei recado para o pastor para falar com o Shaolin. Shaolin não, perdão. Taurino. Perdão. Então, ou seja, eu já estava lá, eu já estava calculando quem é que poderia estar aqui para poder dar aula, e graças a Deus o negócio fluiu. Eu creio que foi bênção. Foi ou não foi? Então, o que acontece? Ninguém está livre de um imprevisto. Nesse termo aí que eu queria que chegasse a um ponto. Eu congreguei com o pastor Márcio, que ele teve aqui, e foi ele que me consagrou a missionária. E na época, ele, por ter, assim, estava com muito compromisso, né, e ele recebeu uma carta numa igreja ao qual ele não poderia estar lá. Então ele convocou os obreiros da casa, ninguém quis ir. Ninguém quis assumir esse compromisso. E eu estava chegando na hora. Aí ele chegou para mim e falou assim: missionária Yolanda, eu queria falar com a senhora. Eu falei: pois não, pastor. É que chegou uma carta para mim e eu tenho muito compromisso nesse dia. A senhora pode representar a igreja no meu lugar? Eu falei: posso, pastor. Sendo que nesse dia tinha um aniversário para mim ir. Só que eu cancelei o aniversário e fui ao compromisso que o pastor pediu. Entendeu? Amém. Eu podia chegar para o pastor: não, pastor, eu não vou porque eu tenho um compromisso, né, que é um aniversário de família. Não, eu deixei o compromisso, porque para mim era uma diversão, mas eu assumi o compromisso com o meu pastor e fui. Amém. Cheguei lá, fui muito bem recebida, e quando o pastor de lá ligou o pastor Márcio me elogiando: a sua missionária veio, te representou a igreja e foi recebida, teve oportunidade. Então são essas coisas, é o compromisso. Compromisso. Agora a irmã tocou num ponto que daqui a pouco a gente vai entrar nele, que é um pouquinho polêmico. É um pouquinho polêmico, mas eu creio que a gente vai chegar num consenso. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 16. Lucas 14, a partir do versículo 16. Jesus, porém, lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos.
Na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois, já está tudo preparado. Então todos começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Depois o servo disse: Senhor, fiz como ordenaste e ainda há lugar. O Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele grande multidão, e voltando disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer os cálculos dos gastos, para ver se tem condição de terminá-lo? Para não acontecer que depois de haver lançado o alicerce e não podendo terminar, todos que virem comecem a escarnecer dele. 2 pontos aqui. Veja que todas essas pessoas que foram chamadas para essa grande ceia, elas tinham motivo para não ir ou não? Elas tinham motivo. Olha só, que vê se não é um motivo legal. Olha só, comprei um campo e preciso ir ver. Não é um motivo plausível? Não, pastor. Para amanhã, não. Não, eu comprei uma casa, eu vou ter que ir lá ver. É um motivo plausível. Aí o outro vai e fala assim: olha, eu comprei uma junta de bois e eu tenho que experimentar, tenho que ir lá. É um motivo? Bacana. Legal. E aí o outro aqui, o último, vem com um motivo ainda mais pesado ainda. Olha, eu casei, então não posso ir. Eu casei, não posso ir. Aí Jesus vem lá embaixo, lá, de um jeito assim, que se nós fôssemos pregar hoje, nós seríamos extremamente pesados. Porque ele fala: ó, se você não aborrecer sua família, não aborrecer pai, mãe, filho, não aborrecer todo mundo por amor a mim, você não é digno de mim. Você não é digno de ser chamado meu discípulo. O que foi que Jesus disse? Deixa a noiva lá, entendeu? E vem aqui, entendeu? Agora eu faço uma pergunta. Tem um dito dentre os evangélicos cristãos que eles falam o seguinte: primeiro Deus, segundo família e depois igreja. Aí eu quero fazer um desafio para os irmãos agora de achar o erro nessa declaração. Primeiro Deus. Primeiro Deus, certo. Segundo a igreja. Segundo família. Não, você falou primeiro Deus. Primeiro Deus, segundo família, depois igreja. Terceira igreja. Quero que os irmãos me apontem o erro. Então, tem uma pregação sua mesmo que quem prioriza Deus automaticamente vai priorizar sua família, a igreja vai ser... Bom, foi na sua pregação, sabe? Aí, nós estamos ligados. Se tiver Se você botando Deus no primeiro lugar, as demais coisas... Irmãos, quando a Bíblia fala para... Deus sempre em primeiro lugar. Se eu vou adquirir um bem, esse bem tem que estar comprometido com o Senhor. Se eu tenho um bem na minha vida e ele é totalmente alheio à vontade de Deus, seja ele de qualquer forma for, ele está tipo assim à parte, eu não uso ele, ele não serve para mim em relação à obra de Deus para absolutamente nada.
muito provavelmente aquele bem vai se tornar um empecilho na tua vida, Com certeza. na sua vida espiritual. Pode parar para prestar atenção. Tudo que nós, servos de Deus, temos que chega às nossas mãos, de alguma forma, ele tem que estar disponível para a obra do Senhor. Principalmente o carro, né? Principalmente, eu não ia nem falar nada, mas... Tem que apresentar tudo a Deus e deixar só ele. Estava observando esse texto aí que você leu. Bom, a gente vê os motivos que a pessoa tem, aí a gente para pensar assim, vem cá, o cara que convidou, ele convidou na hora, né? Porque vamos supor, eu chamo alguém, eu te convido, mas esse dia é o meu casamento, é o dia do meu casamento, aí você tem que anular o teu casamento para ir para a minha festa, entendeu? É claro que não, ali era um homem que convidou. Mas Jesus estava falando, priorizando o próprio Jesus, entendeu? Ele em primeiro lugar. Claro que você não vai botar Deus em segundo lugar e você vai vir para a minha festa que eu te convidei agora, sendo que você vai casar, aí você vai anular teu casamento. Não, eu sou homem, mas Jesus é diferente, entendeu? Não, você pode casar e levar a sua noiva junto. Para a festa com Jesus. Não, tu não entendeu. Cada homem, ali era um homem que estava convidando as pessoas. Sim. Jesus depois lá fala, mas priorizando ele, aquele que não aborrecer família. Ele é prioridade, mas ele é Deus. O homem é só um homem. Eu posso chegar assim nele, poxa, vai para minha festa. Poxa, meu irmão, esse dia eu já tenho um compromisso aí, eu não tenho como. Vou ter que te deixar na mão. Entendeu? É difícil. A diferença. Então, só que aqui é uma parábola. É uma parábola. Aqui é uma parábola. O que Cristo está falando aqui? Que aquele homem, ele convidou para uma festa e todos tiveram motivos pessoais fortes o suficiente para rejeitar. O que ele está querendo dizer aqui? Se você for ir pela justificativa, tudo na sua vida justifica. Justifica não fazer. Não fazer. Verdade. Não é isso. Entendeu? Por que você não foi? Porque eu estava cansado. É mentira? Não, estava cansado mesmo. Não, mas ali aquilo que é a festa do homem. Não é que é ir para Jesus. Ir para Jesus é diferente. Ali era a festa do casamento. Mas só que o que acontece? Muitas das vezes as pessoas elas entendem, por exemplo, quando fala de igreja, hoje é muito falado isso aí. Fala, não, aquilo lá é obra do homem. Aquilo lá é coisa do homem. Então eu não sou obrigado a ir. Ainda mais hoje, no liberalismo que nós vivemos hoje, está uma coisa exagerada de subjetivismo, de relativismo. As pessoas estão relativizando tudo. Tipo assim, eu vou para a igreja, mas eu não preciso ir para a igreja, eu não sou obrigado a ir para a igreja não salva. Entendeu? Eu não preciso orar, porque Deus sabe o que eu estou sentindo. Eu não preciso ter comunhão. No final das contas, você não precisa nada. Nem para o céu você precisa, meu querido. Entendeu? Então relativiza tudo. Aí o que acontece? Quando Jesus está falando isso daqui, aí depois ele dá um outro nível de relacionamento, de compromisso, ele está querendo falar o quê? O reino do céu é dessa forma. Se você for buscar na sua vida um motivo para não fazer, você vai achar. Você vai achar. Todos os dias vai ter. Só que ele pede aqui, se você ler todo o evangelho ministrado, falado e ensinado por Jesus, o que ele pede é uma inversão de valores. Uma inversão de valores. O que ele pede aqui é o seguinte, é que ele fale para a pessoa que vendeu o terreno, olha, eu não posso ver o terreno hoje, porque eu tenho um compromisso. Olha, eu não posso casar hoje, porque eu tenho um compromisso. Olha, eu não posso fazer isso hoje, porque eu tenho um compromisso. Reino de Deus é uma inversão de valores, que parte, ao invés dos seus valores, você partir para os valores de Deus. E isso dói, isso é difícil. Isso é que você está falando a verdade. Quando o meu pai está aqui, meu esposo, na nossa família mesmo, já teve aniversário da minha sobrinha, de cair dia de culto, e nós vim para o culto e do culto ir para lá e depois
ficar aquele, não prioriza a família, cadê a família, não sei o que, mas não. Entendeu? Já teve caso também de ser aniversário do meu pai ou da minha mãe, eu tendo ensaio aqui com os jovens, eu venho para o ensaio, depois a gente chega lá e comemora. É por quê? Porque se eu marquei, eu tenho que estar. Igual quarta eu não marquei. Eu falei, quarta não vamos ter ensaio porque eu tenho um compromisso com o meu esposo. Nós temos um compromisso, então eu não marquei. Agora, desde o momento que eu marco, meu esposo está aqui, ele sabe. A gente tem que ter. Nós viemos. A pergunta Mas teve um culto realmente, teve acho que um aniversário da família de vocês, que vocês vieram pro culto, fizeram, o pastor fez o culto e nem demoraram. Tanto que não sei quem foi que fechou a igreja, não foi, pastor, que o senhor pediu que fechasse a igreja, que ele entrou no carro, botou a família dele e foi. Mas ele fez uma coisa correta. Ele primeiro fez o compromisso dele o quê? Com a igreja. Primeiro buscar o reino de Deus. Entendeu? E depois ele foi, né? Atrás dos meus interesses. A família. Agora, quem não entende, que justamente é isso daí que o irmão, que Jesus falou. Quem não entende, vai aprender já. Por quê? Porque ele não entende. Ele não está no reino. Ele está longe do reino. Está longe do entendimento. Então vai nos aprender já, vai. Entendeu? Mas a gente é que tem que fazer o lado da gente. Entendeu? A pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: tu imagina, algum parente ímpio mudaria o dia de uma festa para você Não. ir? Não. Porque sabe que naquele dia você tem culto? Não. Não. Às vezes até crente muda. Não muda. E eu ignoro quando um crente reage do mesmo jeito do mundo, dessa forma, tá entendendo? Não muda. Não muda, não. Não muda. Nós perdemos um churrasco, Renato. Perdemos. Mas ainda bem que Deus foi fiel. Deus foi fiel. Lembra isso não? Mas foi bênção. Podiam ter mudado o dia, né? Pô, podiam, não vou fazer nesse dia, não. Porque nesse dia aí vai ter o. Não, mas teve um dia que tinha saída e tinha um churrasco na casa do Juninho. Aí, Você foi, a família, eu trouxe aqui churrasco, né? o Renato foi lá. Aí, não, peraí, aí o que acontece? Aí o Renato foi e falou pra mim, pastor, eu vou pra saída, mas Renato, eu falei, poxa, a cabeça do negócio do churrasco é você. Eu sei, pastor, mas eu tenho um compromisso, eu vou lá. Isso. E aí. Só que aí a gente ainda tem uma atenuante. Aí nós fomos. Só eu que não fui. Nós fomos. Quando chegou lá, eu preocupado com ele, porque era a família, era um jantar em família. E ele não estava nem aí. Né? Assim, claro, não dizendo que ele relaxou, não é nada disso. Mas ele estava priorizando.